Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar sobre mais um lutador que nos deixou, né? Pois é, aconteceu, não é um lutador de MMA, não é um lutador que estava em atividade, é um ex-boxeador que ficou conhecido recentemente, na época ele era muito conhecido, mas ele ficou conhecido recentemente por conta de polêmicas com golpes na nuca. Esse boxeador recebeu diversos golpes durante uma luta de 9 rounds, que inclusive eu assisti, né? Eu reassisti a luta inteira hoje, tá? Depois que saiu a notícia. E realmente, tá? Ele recebeu golpes durante os 9 rounds. Desde o primeiro round ele já recebeu o golpe. Enfim, ele reclamou muito. O árbitro ignorou. Todo mundo ignorou, até quem tava comentando a luta. Inclusive, quando ele toma um knockdown ali, que o golpe meio que pega na nuca também, os caras que estão narrando dão risada. Depois teve notícia ali tal de que o médico, quando ele reclamou durante a luta que tava tonto, o médico também meio que ignorou. Enfim, a luta só acabou no nono round porque a equipe dele desamarrou a luva dele achando que a luta tinha acabado. Ou seja, ele perdeu por desclassificação por conta disso, da luva, porque se não fosse a luva, se a equipe dele tivesse percebido que tinha mais um round, a luta continuaria, tá? E ele lutava muito, tá? Ele era invicto, ele tava muito bem na luta, tinha ganho ali 5, 6 rounds praticamente. Era um cara muito rápido, enfim, um cara muito bom. Só que depois de diversos golpes na nuca durante a luta inteira, ele começa a ficar mais lento, ele começa a ficar realmente bem diferente e ele chega a relatar, né, que tava tonto, que não sei o quê, enfim, por isso que provavelmente o desempenho dele foi caindo, tá? E o adversário dele, na minha opinião, tá, eu reassisti a luta inteira, ele foi maldoso o tempo inteiro, tá? Teve momento, inclusive, que ele chega a dar cotovelada, tá? Não é nem soco, e diversos socos ali foram muito na cara, porque o Prichard tava, em alguns momentos, de costas já pra ele, desequilibrado. E aí o cara pega e dá o soco ali realmente atrás da nuca. Então, um golpe ou outro acontecer de pegar ali na região é normal, né? Tanto que no começo da luta alguns pegam e tal, e ele leva na boa, ou quando pega tem um ou outro que ele pega e avisa o árbitro. Mas acontece, né? É normal acontecer. Agora, durante 9 rounds, né, com a intensidade que foi, a repetição que foi, e todo mundo ignorando, árbitro, médico, aí realmente é preocupante. Ainda mais quando o cara já tá dando um sintoma de que ele poderia estar com alguma hemorragia, algum problema cerebral grave, né? Relatando ali tontura, relatando ali que realmente estava, assim, perdido, né? Desorientado já. Então, assim, eram sintomas gravíssimos e que não foram levados a sério. Inclusive, foi o que eu falei, quando ele toma um knockdown, o pessoal dá risada, e aí depois, logo depois da luta, né, ele desmaia, ele chega a ser internado, fica em coma por diversos dias, né, 200 e poucos dias, já vou mostrar até a notícia de hoje, né, pra vocês. E, enfim, ele perde a capacidade da fala, fica de cadeira de roda, fica em estado vegetativo por 11 anos, e hoje ele acabou falecendo, tá? Então vamos ver a notícia, eu vou colocar na tela pra vocês aí, ó. Ex-boxeador Prichard Colón morre aos 33 anos após ficar 11 anos em estado vegetativo. A lesão cerebral ocorreu após o boxeador receber golpes na nuca durante uma luta em 2015. Eu fiz questão de falar que eu reassisti a luta, esse aqui era ele, tá? Porque não foi, e era isso que eu queria ver, não foi um golpe, né? Não foram 2, não foram 3, não foram 4, não foram 10. Cara, dá pra contar, sem brincadeira, uns 20, pelo menos, tá? E golpes muito fortes, tá? Golpe, assim, o soco não é que resvalou, o cara literalmente bateu ali e ele reclamou diversas vezes. Ele olha pro árbitro diversas vezes durante a luta. Realmente, cara, é muito revoltante, tá? Então tá aqui, ó, o ex-boxeador porto-riquenho Prichard Colón morreu nesta quinta-feira após passar 11 anos em estado vegetativo durante uma luta em 2015, quando só tinha 23 anos de idade. O atleta levou diversos golpes na nuca que lhe causaram um hematoma subdural, o deixando em coma por cerca de 7 meses. A luta foi contra o norte-americano Terrell Williams. O Prichard Colón, se não me engano, nasceu nos Estados Unidos, tá? Mas depois foi pra Porto Rico e tal. Enfim, durante o combate, Colón recebeu golpes na parte de trás da cabeça, região proibida no boxe. Após ser atingido, o porto-riquenho passou mal, sentiu tontura, náusea e a luta precisou ser interrompida. Tá, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá no site da Globo, mas tá errado essa informação aqui. A luta não precisou ser interrompida, isso é uma informação incorreta, tá? Tá aqui, ó, o fact-checking. Eu acabei de assistir a luta. A luta foi interrompida porque o corner dele achou que a luta tinha acabado e desamarrou a luva. E quando o árbitro foi lá e falou, não, mas não tem um round ainda, a equipe botou a luva de volta, amarrou e passou a fita e ia mandar ele pra luta. Só que aí o árbitro falou, não, 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 não. Você tirou a luva, já era. E aí é desclassificação. Então a luta só foi interrompida porque a luva foi retirada
nenhum momento a equipe parou porque ele se sentiu mal e aí pararam a luta, tá? Ele realmente declarou que estava se sentindo mal, mas deixaram ele continuar lutando. Essa informação está errada. É só pegar o vídeo da luta e ver o que aconteceu. Ele desamarra, a equipe, né, desamarra a luva, tanto é que o próprio Prichard, ele faz uma cara ali de que ele aponta pra luva, porque não, tá aqui, ó, tá amarrado. Tipo assim, então não foi por isso, tá? Essa informação tá errada. Deveriam ter checado, né? Enfim, o jornalismo de hoje em dia tá complicado. E aí, continua aqui, tá? O hematoma subdural. Eu posso até mostrar o vídeo aqui, né? Já que eu tô falando, só pra não falar, eu tava falando, não, eu mostro pra vocês o final aqui. Mas enfim, o hematoma subdural ocorre quando há acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. No caso de Prichard, ele precisou passar por uma cirurgia para aliviar a pressão na região, mas os danos neurológicos não foram revertidos. Após o procedimento, o boxeador permaneceu em coma por 221 dias. Quando acordou, continuou em estado vegetativo e passou a depender totalmente dos pais para realizar tarefas no dia a dia. Aqui é como ele ficou, né, aí cadeira de roda, realmente, enfim, sofreu muito, né? E apesar da curta carreira, quando estava em atividade, ele acumulou 23 vitórias, sendo 13 por nocaute, e só teve essa derrota, né? E na época da luta ele tinha apenas 2 meses de carreira profissional e era um nome promissor. Cara, ele era um nome extremamente promissor, o adversário dele também era invicto. Enfim, foi uma luta de altíssimo nível, inclusive, tirando os golpes na nuca, né? Eram 2 lutadores muito bons, tá? E aqui a gente tem o resto da notícia, né? Só dizendo aí que o pai dele realmente tenta, né? A família, até hoje, né? Alguma coisa ali, enfim, uma indenização, mas não teve nada, tá? Não teve nada, ninguém ali recebeu culpa por nada, não recebeu indenização, né? E é isso, tá? É realmente um absurdo, mas eu vou pegar aqui, ó, pra vocês, eu não vou botar por conta de direito autoral a luta, né? Mas no final aqui, ó, dá pra gente ver o que aconteceu, que é o que tá escrito errado na notícia, tá? Eu vou mostrar pra vocês que tá escrito errado, ó. Aqui, eu vou voltar um pouco mais, porque aqui tá mostrando que tá um round, né? Ó, nono round, ele toma um knockdown, tá? Ele toma um knockdown, e inclusive eu vou até mostrar o knockdown, tá? Ó, ele toma um upper aqui, ó, olha a mão na nuca, ó, pum, um soco na nuca. Aí ele caiu. Aqui ele já tinha levado diversos golpes na nuca, tá? Aí ele cai, né, beleza, ele tenta levantar ali, fica mal, abre a contagem, ele dá uma respirada. Aí tinha 8 segundos ali sobrando, né, então é os segundos da contagem, ó, ele tá ali, ó, consciente, olhando pro adversário. Beleza, levantou, e aí? Beleza, né? Vai continuar na luta. Olha lá, não foi interrompida a luta e aí ele manda ir pros corners. O cara tá gritando, mas não acabou a luta, tá? Aí eles vão pro corner, tanto é que ele vai receber a instrução, ou seja, a luta não acabou. Olha lá, ele senta no banquinho. Aqui, ó, ele tá sendo atendido pelo corner. Olha lá, a luta não parou, tá bebendo água. Olha lá, ele tá cumprimentando o cara ali e tal, mas ó, você vê que o coach dele ali, o treinador dele, manda ele sentar e tal, porque a luta não acabou. Olha lá, ele ajoelha, ele continua dando instrução e tal, não sei o quê. Inclusive tem o áudio, né, o árbitro falando que a luta não acabou, tá? E aí você vê que o cara aqui, ó, eu tô apontando com a mão, né? Esse cara aqui, ó, começa a tirar a luva dele. Olha lá, ó, começa a desamarrar e tal. Só que não pode, tá? Não pode, porque a luta não acabou. E aí isso aqui gera desclassificação. E aí ele vai tirando a luva ali, vou passar mais pra frente, ó. E aí, ó, o cara tá dando instrução, né, pro outro cara. Aí o árbitro chega ali e fala, não, mas a luta não acabou. Olha lá, não, a luta não acabou, não sei o quê. Aí o que os caras fazem? Vou avançar aqui. Olha lá, eles começam a amarrar de novo. A luta não acabou. Então, você vê como a luta não foi interrompida porque ele tava tonto? Os caras estão amarrando de volta. Aí o cara amarra a luva de volta, aí fica a discussão ali, né? Não, peraí, mas ele tirou a luva, não sei o quê. Fica aquela treta, né? Aí, ó lá, ele passa a fita de novo, ó, o cara do corner. Ó lá, passa a fita pra ele voltar pra luta. Ou seja, a luta não foi interrompida porque ele tomou golpe na nuca, tá? A informação tá completamente errada. Eles botam a fita de novo pra mandar ele de volta. Então tá lá, ó. Botou a luva de novo, continua conversando, só que aí o árbitro não deixa, né? O árbitro chega ali depois, ó lá, ó, quer ver, ó lá. Chega lá, ó, vê que ele tinha tirado a luva e faz o sinal que acabou. E aí o Prichard mostra ali o braço esquerdo, você vê, ó. Ele mostra a luva e faz assim, ó, tipo, mostrando que tá com a fita e tal, que a luva tá presa. E aí ele fica meio que dando uma reclamada ali, porque ele queria continuar na luta. Ou seja, a luta não foi interrompida por conta dos golpes na nuca, tá? Foi porque a equipe dele tirou a luva dele. Tanto é que, se você for, eu vou pegar aqui pra vocês, no cartel dele, olha como tá escrito a derrota. Olha aqui, ó, registrado no cartel dele, tá escrito aqui, Colon, né, o Prichard Colon, ele caiu 2 vezes no round 9, perdeu 2 pontos por um golpe ilegal, porque ele chega a dar um golpe nos Países Baixos do adversário, tá? Então o Colon perdeu 2 pontos por isso. Aí tá aqui, ó, desclassificação acontece depois do seu corner remover as suas luvas depois do round 9, que é exatamente o que eu mostrei pra vocês. Ou seja, não parou porque ele sentiu o golpe na nuca, tava tonto e bababá. Não, simplesmente ignoraram os golpes na nuca ali, tá? A luta foi parada porque o corner tirou a luva dele achando que tinha acabado a luta, mas tinha mais um round, tá? E aí tá escrito aqui, ó, o William perdeu 1 ponto
pelos golpes na nuca ali, tá? Então, é só isso. E aí o Colin sofreu um sangramento no cérebro, tá? Então tá aqui, ó, oficial no cartel do cara, escrito que a desclassificação, ou seja, a luta terminou porque o corner dele removeu a luva dele achando que a luta tinha acabado. Então é isso, essa é a triste notícia, né, que o Prichard Colin, depois de tantos anos, né, viver aí sofrendo as consequências, a sequela desses golpes ilegais repetidos, e eu falo de novo, desde o primeiro round, tá? Diversos golpes. De novo, acontece o tempo todo um golpe ou outro pegar na nuca. Agora, por 9 rounds, o cara tomar golpe e reclamar e nada acontecer é uma situação absurda. Então, golpes ilegais são golpes legais, nunca devem ser permitidos, principalmente com essa recorrência que pode causar esse tipo de estrago. E detalhe, tá? Só para deixar claro, não é a recorrência também que é o problema. Óbvio que um golpe só que seja já pode causar esse estrago. É muito mais difícil, mas pode acontecer também. Então, esses golpes têm sim que ser punidos, tá? Então, eu tô deixando claro, esses golpes sempre vão acontecer? Infelizmente, sim, tá? E esse é o risco inerente a todo esporte de combate. Isso sempre vai acontecer, não tem o que fazer. O que dá para se fazer é ter, de fato, árbitros que tenham uma boa percepção, né? Ao contrário do cara que foi aqui, que é um absurdo, né? Até com a reclamação do atleta, enfim, ignorou, né? É ter árbitros que percebam para que pegou um golpe, o cara já seja divertido, e se pegou 2, 3, enfim, que tenha desclassificação, porque senão existe a possibilidade disso acontecer. Claro, existem diversas lutas de boxe na história e pouquíssimos casos aconteceram algo tão grave assim, mas isso não quer dizer que as pessoas não devem ser responsabilizadas. Enfim, né? Mais um assunto chato, né? E eu queria trazer a notícia e atualizar essa questão aí do site da própria Globo tá errado, né? Que para mim é um absurdo, mas fazer o quê, né? Então é isso. Pelo menos se você leu a notícia lá e viu o vídeo, agora você sabe que a notícia lá tá errada. Mas é isso, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!